Começou. Então, bom dia, gente. Um bom dia oficialmente. Estamos aí em mais uma semana desse mês longo. Vamos dar boas-vindas à diretora Edna, né, que agora está iniciando em definitivo lá no Amanda, né, que ficou sobre a direção interina da Josiane Miller, e agora a Edna já assumiu, apenas com a pendência da diretora auxiliar, né, para a gente ver como que vai estar acontecendo. Você está aí, Edna? Você estava, agora não estou te vendo. Viviana entrou, de São Sebastião. Bom dia, Vivi. A Edna acho que deu uma saída, ela não para quieta, gente. Olá, chegou! Falei, Edna, que nós vamos te dar as boas-vindas, né? Agora, assumindo definitivamente o colégio. Você quer dar um oi, falar como que está sendo essa experiência de começo já? Bom dia a todos. Eu só estava confirmando se as pedagogas estavam conseguindo acessar ou se elas vinham participar aqui comigo. Mas também corrido, mas estou aí à disposição, né, também dos demais diretores, conto com a colaboração. Eu sei que a tutoria é muito importante para o nosso trabalho enquanto gestor, né? Fundamental, porque eu passei por aí, eu sei o quanto isso é importante para o desenvolvimento da escola. Então, tô aí me alinhando, menos atordoada do que semana passada. Aos poucos a gente vai se organizando. Obrigado. Perfeito, seja bem-vinda. Só relembrando, Edna, que o que mudou na rotina da tutoria. Então, nós acompanhamos 12 escolas, né? Eu estive divididas em 6 grupos. Então, do mesmo jeito, acompanhamos a web do DAP na sexta-feira, organizamos todo o nosso material, o alinhamento para a semana. E na segunda-feira nós fazemos meet com 6 escolas que estão aqui presentes. Então, vocês são do mesmo grupo. E terça, quarta e quinta, nós vamos presencialmente em outras 6 escolas e sempre vai inverter. Só que agora nós temos essa sala, né, no Google, a sala da tutoria. As meets são sempre gravadas, a gente coloca à disposição lá na nossa sala, no Classroom, a gravação das meets, a gente coloca o material, os slides, a lista de presença, e também fica disponível outros materiais lá para quem quiser acessar. Porque a gente tem situações que tem pedagogas que não estão na escola de manhã, estão no município, acabam assistindo a gravação, ou às vezes uma fala que você vai buscar para tirar uma dúvida, tudo fica lá disponível, tá? Então, como falei, meu sinal está fraco. Se eu travar, porque já estava travando o material dos slides ali, vocês me avisam no WhatsApp aqui que eu fico de olho para ver o que a gente pode fazer. Se eu entro pelo celular, o que a gente faz, tá? Então, já vou iniciar compartilhando aqui o material para a gente acompanhar a nossa pauta de hoje. O material é único para toda a tutoria, né? Porque tem pedagogas que trabalham em 2 escolas, tudo, então elas participam de 2 salas, mas sempre têm o acesso ao mesmo material. Compartilhando para vocês? Um joinha, perfeito. Então vamos lá. Então já é a nossa 23ª meet coletiva. A nossa pauta nunca sai da pauta da tutoria, a frequência, né? Sempre a gente vai discutir, vai relembrar algumas coisas, tudo. Uma reflexão sobre o acompanhamento do pré-conselho, uma revisão sobre a avaliação Paraná Recomposição, o acompanhamento dos professores das terceiras séries de hora atividade e observação de sala de aula, plano de ação do Enem e carta aos estudantes. Então, vamos lá. Eu sempre coloco, né, a Edna que está iniciando, eu sempre coloco a média de frequência do NRE, tá? Para que vocês tenham, né, um comparativo com a escola de vocês, se vocês estão acima ou não. Então, sempre lá a nossa média de frequência. E daí aquela reflexão, como que está a frequência, né, na sua escola em relação à frequência do NRE? Quais são as turmas de menor frequência?
quais ações e mini metas para elas. Aqui eu faço uma observação. Você vai fazer análise do BI da escola e encontra lá as turmas de menor frequência. Mas nem sempre a gente consegue desenvolver ações com essas turmas. São turmas muito difíceis de fazer aumentar a frequência delas. E sempre tem que ter análise daqueles quando estão no SERP, né, que a escola já tomou providência, já encaminhou ao conselho, não teve retorno ainda, então tem que fazer essa análise também. Não é porque ela é a turma de menor frequência da escola que vai ser sempre ação em cima dela. Às vezes você vai olhar lá o número de alunos daquela turma que estão no SERP e não tem muito o que fazer com aquela turma. Aí você vai pensar em turmas que têm condições de aumentar a frequência para melhorar a média de vocês. Só que é lógico, é sempre importante pensar nas turmas de menor frequência. Ações, aquela análise do horário delas, embora agora não dá para mudar o horário, mas para uma próxima, no próximo ano, alguma coisa, pensar, né, no horário para essas turmas e não concentrar determinados componentes no mesmo dia. A gente sabe que a segunda-feira é complicado para eles, a sexta. Então, sempre está fazendo essa análise. E qual a frequência das turmas da terceira série? Né? Então, a gente sabe que nós temos aí um desafio em relação ao Enem, e sempre é importante a gente estar acompanhando a frequência das terceiras séries. E ali o que a gente sempre fala, registro das ações. Porque em relação à frequência, às vezes, uma porcentagem é o teu 100%. Porque você vai ver a porcentagem que completa ali os 100%, é aluno que está no SERP, é aluno acima de 18 anos que não assinou a desistência de matrícula ainda. Você vai verificar que está tudo... Você já fez a busca ativa, você fez reunião com os pais, você registrou ata. Então, sempre é importante registrar todas as ações, que daí você comprova que aquela porcentagem é o teu 100%. Eu vou citar um exemplo aqui do Colégio Júlio Teodorico, eles têm uma média de frequência acima de 90%. Um dia eu cheguei no colégio, já citei esse exemplo, o diretor Sandra do Céu. Hoje fechamos, ele falou um número, tantos alunos no SERP, registrados no SERP, dele praticamente 10% da escola. Então eu falei, tá certo, você tem uma média de 90%, os outros alunos que vocês já tomaram várias medidas, já incluíram no SERP, são os outros 10%. Então, o teu 100% está na escola, né? Então, a gente sempre tem que fazer essas análises e se respaldar com o registro do trabalho que vocês estão fazendo, porque a gente sabe o quanto vocês se esmeram, o quanto vocês, né, fazem ações para incentivar a frequência dos alunos, diversas ações, mas é importante estar sempre registrando isso. Eu mandei para as escolas, né, aquela ficha do aluno ali também, que tem até umas sugestões de entrevista com o aluno, do que registrar ali, também é mais uma sugestão aí de material que vocês possam estar utilizando. E a questão do pré-conselho. O pré-conselho, a gente sabe que ele acontece diariamente. Quando a pedagoga está acompanhando o professor, o trabalho dele, a hora atividade, os lançamentos, mas a gente usa muito, né, o acompanhamento do BI aprendizagem sobre os lançamentos e aquele olhar. Se eu faço uma leitura horizontal e está tudo vermelho, a maioria vermelho, vocês conhecem os alunos, já sabem se ele é um aluno faltoso, se ele é um aluno com grande dificuldade, que é possível melhorar as notas dele, sem deixar, né, para um momento do se liga, tudo. E a leitura vertical, quando nós vemos algum componente com um número muito grande de faltas, analisar aquele componente, como que estão acontecendo as aulas, tem observação de sala de aula registrada em relação à metodologia do professor, é apenas uma questão de lançamento atrasado, ele abriu o campo e lançou poucas avaliações, e ele ainda tem no seu registro particular, então vocês têm que estar acompanhando essa questão sempre. Aqui um exemplo, né, do BI aprendizagem, do aluno,
né, com algumas notas aqui bastante baixas, e um componente, né, projeto de vida. Mas é o que eu falei, a gente sempre olha embaixo aqui o quanto abriu de campo, porque o que acontece? Às vezes você olha e leva um susto, tudo vermelho ali no BI Aprendizagem, mas o professor abriu o campo dos 100 pontos. Aí, mesmo que dentro daquela avaliação de 20 pontos que ele lançou, as notas eram boas, ela vai aparecer em vermelho mesmo, porque é como se fosse 20 dos 100 que ele abriu o campo. Então, essa análise também é importante a gente fazer no BI Aprendizagem, não esqueçam disso. Tem que analisar, né, a questão do que foi lançado, mas o quanto de campo foi aberto para vocês terem esse comparativo, senão a gente às vezes leva um susto sem necessidade. Aí os componentes sem registros, né, bem importante estar acompanhando agora, a gente está caminhando para o final do trimestre, componentes com notas muito baixas, e professores da segunda e terceira série são foco do Enem. Foco como? Foco na observação de sala de aula dos diretores, foco no acompanhamento da hora atividade. Também deixei com vocês, né, onde eu estive presencialmente, aquela sugestão de pauta, né, que tem os encaminhamentos ali em relação ao Enem, para vocês estarem acompanhando. E daí é bem importante, né, durante esse momento de pré-conselho, quais evidências pedagógicas que vocês vão utilizar, tem o BI Aprendizagem, o próprio Sério, que já foi lançado, as horas atividades que vocês fizeram, vocês sabem quais materiais recorrer, né, para ter um embasamento para o pré-conselho. Como que a equipe gestora organizou a análise dos resultados, né, para estar trabalhando com isso durante o momento do pré-conselho, comparativos com o professor. Como as informações produzidas serão registradas e compartilhadas para orientar as intervenções pedagógicas. Então, tem escola que usa ficha física, não tem problema nenhum, porque às vezes é perfil do grupo de professores não realizar no prazo estipulado o preenchimento de forms, tem escola que faz forms, tem escola que faz os dois, é conforme vocês se adaptam com a equipe. Mas vocês vão registrar informações, e é importante que vocês pensem como que vocês vão estar utilizando essas informações para traçar ações pedagógicas, as intervenções para melhoria da aprendizagem dos nossos alunos. E quais estratégias, né? Então, a partir do momento, hoje, nós nunca tivemos tantas evidências do que é realizado numa escola, da produção dos alunos, avaliações diagnósticas, né? Tá tudo em mãos, mas é importante que a gente saiba trabalhar com essas evidências, com esses resultados, com as informações que nós temos. Avaliação Paraná Recomposição, né? Então, ela já foi aplicada. Estamos no momento do lançamento das respostas. Não esqueçam que é até dia 21. E ali em vermelho, orientar os professores para que realizem a retomada do caderno de provas, né, para análise da correção dos alunos. E eu vou reforçar o que eu comentei para vocês não esquecerem. Equipe pedagógica, quando conversa com o professor para que ele faça essa retomada, já deixa claro porque alguns acabam se equivocando. Então, o professor leva o caderno de provas e resolve as questões com os alunos. Isso tem uma intencionalidade: mostrar para os alunos em que momento daquela questão ele errou. Foi na interpretação? Foi em um cálculo? Essa é a intencionalidade de levar o caderno de provas. Mas, depois que a gente tem os resultados na plataforma do CAED, quando é prova Paraná, tem no BI e tudo, aí é um outro trabalho. É uma retomada, um trabalho com as habilidades de menor acerto a partir dos dados, né, a partir das evidências, porque às vezes a pedagoga, a direção, a equipe vai conversar com o professor com análise das habilidades de menor acerto para que ele trabalhe, ele fala, mas eu já trabalhei. Não, trabalhar com os cadernos não tem a mesma intencionalidade. Então, são dois trabalhos, né? Revisar as questões com os alunos, a gente sempre faz isso em qualquer avaliação, e depois a retomada
das habilidades de menor acerto. E o acompanhamento dos professores das terceiras séries, né? Então, verificar quem são os professores de matemática e língua portuguesa, fazer análise dos dados, das observações de sala de aula desses professores. A Edna, que está começando, né, já organizar um cronograma com esse foco, e principalmente se eles estão utilizando a plataforma, se eles estão fazendo bom uso da plataforma, é bem importante. Construir junto com a equipe um cronograma de conversa e acompanhamento desses professores. E não esqueçam, terceira série é um trabalho para nos dar uma régua de onde partir em relação a quórum, quantos alunos vão fazer a prova, esse trabalho, e depois o resultado deles, para que seja um trabalho bem intenso com a segunda série, que é ela que vai dar o resultado do IDEB em 2027. Por isso, o foco são segundas séries e terceiras, tá? O trabalho vai ser muito forte nas terceiras, sem esquecer das segundas, por isso que eles já têm acesso à plataforma. Plano de ação, aqui está pedindo para retomar, eu estou observando já os planos de ação que vocês estão entregando, tudo. Quando eu tiver alguma observação, eu passo para vocês, tá? Eu estou analisando aos poucos, já tem um que meu foco, que eu vou estar citando algumas coisas ali, organizando sobre o plano de ação, e não esqueçam, tem ações que vocês estão fazendo e que não estão contempladas no plano. Uma delas são as escolas que se organizaram para trazer os alunos para a feira de profissões e não está contemplado no plano. E é uma ação em relação ao Enem também, porque é motivação em relação aos cursos, ao curso superior, o conhecimento da universidade. Mesmo que a UEPG não esteja utilizando o Enem, o fato deles conhecerem os cursos, participarem da feira, faz com que alguns alunos voltem bastante motivados. E daí é sempre analisar quais ações já foram iniciadas, as que ainda serão realizadas, os resultados que já podem ser observados. É começo ainda desse trabalho, mas a gente já tem tanta coisa que foi feita. E também uma ação muito importante que deve estar contemplada no plano de ação de vocês, é como replicar todas aquelas informações do evento Foca Enem. Né? Vocês vieram até Ponta Grossa, trouxeram aluno, trouxeram um professor representante, alguns casos foi pedagoga, tudo, é importante replicar essas ações. Então, o evento colocou várias informações, né? Organize um momento em que o aluno, uma roda de conversa, alguma coisa, ou mais de um momento, depende do porte da escola, tudo. E daí, Edna, se você puder comentar um pouquinho, eu sei que é algo que está iniciando, mas a parceira tem um diferencial em relação ao Enem agora, né? Que você estava comentando quando eu estive aí, depois eu conversei um pouco com a Viviane, das aulas no contraturno. Se você puder explicar para o pessoal como que vai funcionar essa ação. Então, aqui nós abriu essa possibilidade de 4 horas semanais para fazer esse momento que pode ser duas disciplinas no mesmo dia, pode ser a mesma disciplina 4 horas. Então, é uma parceria que a Tom, né, tem para nós. Nós estamos fazendo o levantamento com os alunos, vamos investigar, eu estou com o formulário pronto, a gente já vai aplicar essa semana para verificar quais disciplinas que eles gostariam de estar tendo esse reforço ou tendo essa possibilidade. Ainda temos, assim, sugestão de trabalhar a redação, que acho que é um foco bem importante, além do material que eles já exploram, né, aqui que já tem as plataformas, mas também especificadinho assim, do perfil do Enem, né, que tem qual que é a redação, qual o objetivo, né, da estrutura da redação, que é bem importante eles conhecerem bem. Então, ter esse tempo mais tranquilo, né, para aqueles que realmente querem. Vamos começar com esses, e aí aqueles vamos oportunizar, inclusive, para os segundos anos, né? Temos alunos do terceiro ano interessados, e coincidência,
é a matemática e o português que eles têm mais interesse, já andaram conversando com os professores. Mas a gente vai dar a oportunidade deles escolherem a disciplina e vai fazer esse trabalho. Então, ainda não está na prática, mas já está na pauta, e é o foco dessa semana a gente direcionar esse trabalho para a semana que vem já iniciarmos. Já estamos em vista com os professores, então, a hora que tiver o professor, já tiver aluno, já começa. E a gente vai tentar usar o contraturno, que nós temos 2 salas disponíveis. Então, não vou precisar nem vir no outro dia, tudo vai facilitando o trabalho, né? Acho que é isso. Perfeito, obrigada. Por que eu pedi para você comentar? Porque essa é uma ação que deverá estar contemplada no plano de ação. Ah, mas já entregamos tudo. Esse plano de ação, ele vai ser reanalisado, adaptado a todo momento, porque é um trabalho novo que nós estamos fazendo em relação ao Enem. De repente, tem ações que vocês vão pensar, não vão emplacar tanto quanto a gente imaginava. Então, vai alterar o plano de ação. Então, a todo momento, vocês vão poder estar revisitando esse plano de ação e modificando as ações ali. Nesse caso, a parceira vai ter essa ação. Mas as escolas que não têm essa questão, a oportunidade, uma sala disponível, um professor disponível, lógico, pode estar usando alunos monitores, né, que sejam de terceira série, de segunda série. A gente sabe que a aprendizagem entre pares é uma ação que dá muito certo. Vocês vão pensando. O Edina também tem uma ação utilizada no estudo orientado, então vocês vão trabalhando, vendo o que vai dando certo, e a gente sempre faz, como metodologia aqui na MIT, uma troca de boas práticas. Então, a partir do momento que vocês vão tendo ações com êxito em relação a esse trabalho com o Enem, vão compartilhando, vão registrando por fotos, tudo, para que a gente possa compartilhar com os demais, para que eles possam fazer uma tentativa ou algo parecido, porque a gente sabe, lógico, que as realidades de contexto de escola, desde clientela, porte de escola, localização, tudo isso influencia. Mas às vezes uma ação te dá a ideia para você readaptar e implementar uma ação na sua escola. Então, vão fazendo isso, né? Igual tem agora para o dia 21, a proposta da família na escola é foco no Enem, né? Terceira série, segunda série, exceto as escolas que têm ensino fundamental, como está aqui Petrobelli e Espírito Santo, vão ter um outro foco, mas tem algumas ações que já foram, né, pensadas em relação ao Enem, com a família na escola, que vocês podem estar implementando, aprimorando, a gente já comenta sobre isso. O plano de ação, né, já me antecipei aqui comentando sobre o plano de ação, ações, estratégias para o engajamento dos estudantes. Semana da família na escola, vocês também podem estar contemplando no plano de ação. E bem importante na observação de sala de aula de terceira série, né? Verificar quando vai fazer a observação, questão de frequência, antes também fazer uma análise da frequência daquela turma, o acompanhamento da hora atividade, como que está, avaliação interna, análise do BI aprendizagem, avaliação externa, ter os resultados das avaliações externas para que vocês utilizem essas informações junto com a observação de sala de aula, né? Vocês vão ter evidências na observação de sala de aula para confrontar com essas informações. E a observação de sala de aula, ela colocou novamente aqui as frentes, né? Para a gente estar sempre combinando com a observação em relação à frequência, aprendizagem, acompanhamento da hora atividade e participação no dia da prova, com comprometimento, que é a questão desses alunos, porque a gente sabe que tem turmas que elas levam as avaliações, principalmente externas, com maior seriedade. Tem turmas que não. Os alunos no ensino médio, alguns têm característica de resolverem essas avaliações de qualquer jeito. Eles não têm a compreensão do quanto o índice é importante para o estudo da escola, para traçar as ações. Então, sempre é importante ter esse olhar. Por quê? E quando que vocês percebem isso que a gente conversa nas escolas?
Vocês conhecem o aluno, conhecem o perfil do aluno, conhecem o rendimento dele. De repente, ele tem uma avaliação diagnóstica lá que ele foi péssimo. Ele chutou, ele fez de qualquer jeito. Era um aluno que tinha condições de ser melhor. Então, tem escolas que já fazem essa análise e chamam esses alunos, fazem uma conversa, fazem um registro, um combinado de numa próxima avaliação ele se comprometer melhor. E um argumento forte é quando ele fala em sala de aula para o professor. Ah, mas isso daí eu sei. Pois é, só que você resolveu a avaliação, né, sem compromisso, apareceu como resultado como uma habilidade de baixo acerto, tudo, nós temos que retomar. Se você tivesse feito, a maioria, como está dizendo que sabem, tivessem feito com seriedade, não precisaríamos estar retomando. Como a gente tem análise em dados, né? É importante que a gente faça essa retomada. A gente usa bastante esse argumento com eles. E ação, querido terceirão, né? Como que foi a entrega das cartas, apoiar o professor na importância dessa ação. Então, a gente tem, né, a questão do professor motivador da sala de aula, do terceirão, tudo agora é professor embaixador. Alguém tem já a experiência que queira comentar sobre a entrega das cartas? Onde já tem acontecido, eu recebi algumas fotos, mas daqui não. Das escolas que estão aqui, não. Não tem ainda? Então, vamos deixar para a próxima Meet. Aqui alguns lembretes, né? Entre os dias 17 e 28/8, as escolas estarão realizando TOFAs, a avaliação da evolução em pensamento computacional, 8º anos e 2º séries. Dias 18, 19 e 20 acontece a semana formativa, com os formadores, diretor formador. A prioridade é que o diretor participe da formação online. E o Dia da Família na escola, priorizar ações com as famílias das 2ª e 3ª séries do ensino médio, se possível. Aqui que tem escolas que elas não estão aqui presentes, que são do outro grupo, tem 2 ações que já foram feitas, tem uma que vai reformular, porque ela teve um tempo de duração um pouco longo, eles vão reformular e chamar os pais que não participaram. Então, aconteceu lá no Ana Divanir, como que foi a ação deles quando eles chamaram os pais da 3ª série para o Dia da Família da escola, que aconteceu antes, o do dia 10. Então, eles apresentaram, os alunos é que apresentaram a plataforma do Enem para os pais, mostraram a ferramenta e quais as possibilidades, para que os pais saibam que ele tem essa ferramenta para ele estar estudando. E não precisa ser um estudo apenas com o que o professor direcionou de videoaula, de atividades. Ele pode buscar lá, né, mais informações ali para ele estar estudando. E após os alunos apresentarem a plataforma, a própria equipe, né, comentou sobre o Enem, muito dentro daquilo que foi falado no evento Foca Enem, e um professor fez um quizzes modo papel, com as famílias, com os familiares que estavam presentes, em relação às informações que eles tinham dado, em relação à data que vai acontecer o Enem, os 2 domingos, que portas serão abertas através do Enem, tudo deles respondiam no quizzes modo papel. Aí eles já puxaram para essa ferramenta também, enaltecendo, comentando que alguns professores utilizavam essa ferramenta em sala de aula para os alunos, tudo. Essa foi uma ação, né, que foi realizada. Eles demoraram, a equipe mesmo relatou que demorou um pouco, que eles vão estar reformulando isso. E outra ação foi o Nicolau Ranf mesmo, que fez o café com conversa. Chamou os responsáveis para um café e também fez aquela conversa pautada nas informações do Foca Enem. A gente já tinha essas informações antecipadas, teve baixa adesão, sim, né? Então, nem sempre o que a gente organiza com tanto carinho tem a adesão que esperávamos. Então, eles vão repetir. Essas 2 escolas vão repetir as ações com os responsáveis que não participaram, tá? E fica como ideia para vocês. E concluímos. Eu falo,
Mas é que a gente sabe a demanda de todo mundo, eu sempre procuro fazer uma meet, né, mais objetiva, mais rápida. Às vezes temos algumas ações para compartilhar, aí sim a gente acaba desprendendo mais um tempo, mas que acaba sendo muito proveitoso da troca de informações. Eu não tinha visto alguns, agora que apareceu na tela, que eu parei de compartilhar o material. Diretor Reinaldo, bom dia, Romildo. Quem mais que eu não tinha visto? Todos esses. Bom dia. Não tinha visto na tela. Então, bom dia para todos. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida ou pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de esclarecer. Ali na questão do BI, sabe? Porque o meu BI não baixa de 86% e não sobe mais. É o teu 100% que a gente comentou aquele dia, né? Porque você já tem os outros no SERP. O adicional vem um mês sim, um mês não, não é certo, né? E o importante é registrar, registra tudo. Né? Eles derrubam o adicional. Eles derrubam o adicional que o diretor ganha se baixar a frequência. Ah, mas aí esse eu adicional... não posso, estou sendo penalizado por uma coisa que não é a minha, como diz, o que eu estou tentando resolvendo, estou conseguindo. Mas eles estão me prejudicando, porque eu estou fazendo o trabalho. Por exemplo, os meus é aquele caso que você explicou, Nelson, o SERP. Uhum. Então, eu estou sendo punido pelo SERP. Não punido, você não está ganhando o benefício, como você falou, é um adicional. É R$300 a menos, já dá para pagar os remédios. Então tá. Mas a nossa realidade é assim mesmo, e a escola do campo tem essa questão da chuva, do transporte, pega muito, né? E tem mais um agravante, lógico que a cidade também passa por isso, mas tem mais um agravante no campo, né? Os alunos trabalhando. A gente sabe disso, que a família puxa muito eles para o trabalho, eles já têm uma pequena propriedade, ou até mais. Ali o Reinaldo comentando de um aluno que já tem caminhão, já tem carro, tudo, e daí como que traz um aluno desse para a escola se ele já está trabalhando com caminhão próprio, tudo, é bem complicado. Então, a gente sabe o que vocês enfrentam. Eu também citei um outro caso, quando eu estava na direção auxiliar lá do Frei, com o professor Marcos, nós conseguimos trazer para uma conversa, por causa daquelas cartas que vai para o Ministério Público, tudo, trouxemos, né, a mãe e o filho, e fomos perguntando o porquê das faltas, e ele falou que trabalhava. E ele trabalhava preparando o gado para essas exposições que tem leilão. Não cuidando, mas ele fazia todo o preparo, o treinamento, porque o gado a vaca tem que desfilar certinho, né? Tem uma série de coisas. E nós perguntamos quanto ele ganhava. Ele ganhava 5 mil. Lógico que a gente argumenta, também traz, né? Então, veja se você tem afinidade, se você está saindo bem nessa função. Estudando, você pode fazer um curso de zootecnia, se aprimorar mais, você pode fazer um curso de veterinária, vai ganhar bem mais do que isso tudo. Mas a gente sabe que eles são imediatistas, né? Eles estão vendo aquele dinheiro ali, então é bem difícil. Então, tem mais um agravante no campo. Não que na cidade não tenha isso, mas o trabalho acaba também tirando o nosso aluno da escola. Mas a gente está sempre fazendo o possível, né? Nós somos os adultos da relação, sempre orientando, chamando, conversando. A gente sabe todo o desprendimento que vocês têm. E acaba desgastando um pouco, claro que sim, frustrando, como é o caso do Reinaldo ali, mas é o nosso trabalho, é o que a gente faz. Então, gente, encerrando, não sei se tem mais alguma coisa. Tranquilo? Vou parar a gravação aqui.